A paz de Cristo. O mistério de hoje nós vamos falar sobre divindades. O que é uma divindade? Também chamado de deuses. Nós, evangélicos, costumamos falar que são deuses com D minúsculo. Mas são os deuses das religiões, das culturas, das seitas, das sociedades tribais. Diversas sociedades, seitas, culturas, religiões, grupos de vários tipos, tanto no presente quanto no passado, oferecem religiões que cultuam a determinadas divindades. Existem milhares de divindades, divindades egípcias, divindades babilônicas, divindades hindus, divindades indianas, divindades envolvendo a cultura africana, divindades indígenas, divindades da bruxaria branca, da Wicca, e assim por diante. Agora, como essas divindades surgiram? De onde elas vieram? Uma vez que elas não são eternas, elas tiveram uma origem. Nós sabemos que os demônios foram anjos que abriram mão de suas habitações originais e seguiram o engano de Satanás. E em um determinado momento, esses demônios eles se tornaram divindades. Nós já aprendemos em vídeos anteriores que os demônios precisam se alimentar, não de comida, mas eles se alimentam de energias, de forças espirituais que são liberadas através de sofrimento, de dor e de todo tipo de idolatria e de invocação. Toda vez que alguém sente algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor, ou então quando faz algum tipo de pacto, de ritual, de idolatria, de simpatia, de magia, bruxaria, ou qualquer outro tipo de invocação, os demônios que estão ali conectados, eles ganham forças, eles vão se tornando mais poderosos, até o momento em que eles começam a conseguir se manifestar na geografia, nas vidas daquelas pessoas, fazendo pequenos ou até mesmo grandes sinais e prodígios para que eles continuem sendo idolatrados e venerados. Agora, veja como é a estratégia de um demônio para ele se tornar uma divindade. Os demônios, eles primeiro vão fazer que as pessoas se encantem com algo que aconteceu, através de um objeto, através de uma situação, através de uma pessoa, através de uma história, de uma lenda, de um misticismo, de um folclore, de uma pessoa que já morreu, de um morto, ou até mesmo de uma pessoa viva, de uma aparição. E o que vai acontecer? Um grupo de pessoas vai começar a venerar essa história. E conforme essas pessoas vão venerando essa história vai ganhando força. E junto com essa história, o demônio que está por trás dessa história vai ganhando força. Até o momento em que ele vai estabelecer um trono. Sempre quando essa história for contada, quando alguém prestar uma homenagem a essa história, prestar homenagem ao culto, ou cultuar essa história, esse demônio sentado nesse trono, ele vai ganhando força até que ele consiga se apresentar a essa mesma sociedade como um deus, como uma divindade. Então essa sociedade agora, extremamente cega por esse demônio, ela vai começar a venerá-lo como esse deus. Isso aconteceu na história milhares e milhares e milhares de vezes. A história de Nossa Senhora de Aparecida, por exemplo, aconteceu, nós já falamos inclusive em um dos vídeos anteriores, com algumas pessoas que moravam em um vilarejo próximo ao Rio Paraíba, que encontraram uma estátua da Maria, Virgem Maria, e quando elas olharam para aquela estátua fez alguns pequenos sinais e prodígios, tanto na sua aparência quanto na sociedade. Então aquelas pessoas começaram a cultuar a estátua, dizendo que era Nossa Senhora de Aparecida, porque ela foi encontrada, ela apareceu ali no Rio. E o demônio por trás disso foi ganhando força. E hoje existe uma entidade, uma divindade, que por trás da ideia da Santa Maria, Mãe de Cristo, mas é um demônio que é venerado. Não é diferente com todos os santos católicos. Não é diferente com as imagens de escultura. Uma certa vez eu visitei um bairro em São Paulo chamado São Miguel. E nesse bairro tem a Capela de São Miguel, e a história da Capela de São Miguel é muito interessante. Quando o padre José de Anchieta chegou aqui, há quase 500 anos atrás, no Brasil, ele começou a catequizar os índios. E os índios, eles adoravam aos deuses da natureza, aos caboclos da natureza, as divindades da própria natureza.
E os jesuítas tiveram muita dificuldade para pregar o cristianismo católico para os índios. Então o padre José de Anchieta teve uma ideia. Ele construiu a estátua de um anjo, o Arcanjo Miguel. E ele colocou a estátua de um anjo bem no meio daquela tribo. E aqueles índios ficaram muito maravilhados com a estátua de um anjo e começaram a venerar aquela estátua, São Miguel Arcanjo. E a sociedade foi fortalecida ali por muitos sinais do anjo Miguel, do arcanjo Miguel. Esse demônio começou a se movimentar fazendo sinais. E até hoje, centenas de pessoas acreditam que ali na capela de São Miguel, coisas extraordinárias acontecem. O demônio ainda está entronizado por conta de que há pessoas entronizando ele. Enquanto houverem pessoas entronizando, o trono é estabelecido. Então, várias coisas que o diabo pode usar. Às vezes uma pessoa que morreu, ela foi vista, o espírito maligno fez a aparência dessa pessoa aparecer para várias pessoas, para dezenas de pessoas. E essas dezenas de pessoas começaram a dizer, poxa, é o fulano, e começaram a falar muito sobre isso. E conforme iam falando, aquele demônio ia se alimentando, se alimentando, se alimentando, e operando sinais ainda maiores. Então, acabou se tornando uma divindade. Eu não sei de onde você está assistindo esse vídeo. Pode ser em alguma cidade do Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, mas é bem provável que você conheça aí, perto de você, alguma religião ou alguma cultura que venera algum tipo de história contrária à Bíblia, alguma história que envolve idolatria, que envolve paganismo, que envolve culto a mortos, que envolve objetos que são cultuados, pessoas se venerando objetos. E por trás de tudo isso existe um demônio que se estabeleceu em um trono, e nesse trono ele foi crescendo, ganhando força e se tornou, para estas pessoas que o cultuam, uma divindade. Então esse é o mistério de hoje. Como você desmascarar uma divindade? Agora, essas pessoas estão cegas. Aconteceu algo muito interessante na minha casa essa semana. Meu filho, que é pequeno, ele falou para mim, pai, como é que pode, pai? As pessoas, elas leem a Bíblia, eles veem, o católico vê na Bíblia que é errado idolatrar, é errado ter imagem de escultura. Está escrito, pai. Como é que eles não conseguem entender? E eu falei para o meu filho o que eu vou falar para você aqui também. A inteligência espiritual é uma coisa, a inteligência humana é outra coisa. Uma pessoa pode ser muito inteligente com cérebro, com raciocínio, com intelecto, mas se ela for burra espiritualmente, ou seja, se ela for analfabeta para os assuntos espirituais, ela pode entender tudo e ao mesmo tempo não compreender nada. A palavra de Deus diz: o Deus deste século cegou o entendimento. Então, o que é um Deus desse século? São as divindades. As divindades cegam o entendimento da pessoa. A pessoa vai ler, ela vai ver, você conversa com ela, você argumenta, explica e ela vai continuar venerando a sua divindade. Aconteceu algo muito engraçado há algumas dezenas de anos atrás. O Papa, junto com o Conselho do Vaticano, descobriram que o São Cristóvão nunca existiu, que é o padroeiro dos caminhoneiros. Descobriu-se, a Igreja Católica, que o São Cristóvão nunca existiu. Então a Igreja Católica mandou um documento para todas as nações, pedindo desculpa pelo equívoco, mas que foi tudo uma lenda que acabou sendo aceita pelo povo, que nunca existiu esse homem. E o que aconteceu foi que os caminhoneiros do mundo inteiro fizeram manifestações e mandaram representantes para a porta do Vaticano, rodearam o Vaticano, e aí o Papa, pessoalmente, junto com alguns cardeais, com alguns bispos, disse, me perdoem decepcioná-los, mas de fato São Cristóvão nunca existiu. E o porta-voz dos caminhoneiros, ele lá de baixo, ele conseguiu pegar um microfone e ele disse, nunca existiu, mas sempre nos protegeu. E nós não abrimos mão da proteção de São Cristóvão. Então veja bem, até os dias de hoje, muitos caminhoneiros veneram São Cristóvão, mesmo sabendo que a própria Igreja Católica disse que esse homem nunca existiu, mas eles estão cegos pela idolatria. E por trás de toda a idolatria existe um demônio ganhando força cada vez mais forte. E as pessoas que estão debaixo desse governo cada vez mais fracas. Amém? Esse é o mistério de hoje. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro
E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, clica aqui embaixo, ó, se inscreva no canal e clica também para receber notificações diárias todos os dias. Eu envio para o YouTube um vídeo como este de mistérios do mundo espiritual. Nesse momento eu quero te abençoar. Eu te abençoo no nome de Yeshua, Jesus Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau.